Fala aí pessoal, como tá vocês? Tudo certo? Estou aqui para falar hoje sobre paralisia cerebral. Você sabe o que é isso? Fique aí com a gente que a gente vai falar um pouquinho. Então, paralisia cerebral, eu vou recorrer às minhas colas, né? Eu não sou médico, vocês sabem que eu sou pai da Laura e nossa intenção aqui não é trazer informações médicas, mas assim informações que nós, enquanto pais, coletamos e de alguma forma ajudar vocês na busca por tratamentos e também informações. Na verdade, a gente fala mais de informações, né? Porque tratamentos a gente aconselha você procurar seu médico, o médico do seu filho, filha, e também fisioterapeutas, pessoas especialistas na área, né? Então, estou com umas colinhas. Eu queria conversar com você sobre o que é paralisia cerebral. Primeiro, ela não é uma doença, né? Muitas pessoas acham que a paralisia cerebral é uma doença e não é. Ela é caracterizada por alterações neurológicas permanentes, ou seja, ela afeta tanto o desenvolvimento motor e cognitivo da criança. Ela envolve tanto o movimento quanto postura do corpo, né, da criança. E essas alterações neurológicas, né, elas causam limitações nas atividades cotidianas das crianças. O conceito de paralisia cerebral é que, de fato, ela é complexa, ela é irreversível. A partir do momento que se diagnostica a paralisia cerebral, você tem um quadro irreversível e isso também tem que se destacar que isso não impede que a criança tenha uma vida rica, que ela tenha qualidade de vida, tenha uma vida produtiva, desde que ela receba os tratamentos clínicos e cirúrgicos, quando necessário, de forma adequada. Quais são os tipos de paralisia? Normalmente nós colocamos todo mundo no mesmo saco, dizemos assim, né? No mesmo pacote de biscoito e acha que todo mundo é igual. Na verdade não. A paralisia cerebral tem diferentes tipos. 3 tipos, assim, a literatura fala com mais clareza, né? Primeiro, a paralisia cerebral espástica, a extrapiramidal e também a atáxica. O tipo mais comum, e foi o que Laura teve, é a paralisia cerebral espástica. Ela está relacionada a uma lesão no córtex. E o que é o córtex? É uma parte do cérebro responsável pelos movimentos, os movimentos do ser humano. E essa paralisia cerebral espástica, ela gera uma espasticidade. O que é isso? É um enrijecimento dos músculos, enrijecimento muscular. Então, elas reduzem esse enrijecimento, vai reduzir a capacidade e a força da musculatura, gerando um tônus elevado. Também podemos pensar em tipos de região do corpo que é afetado. Quanto à região do corpo e como essa região vai comprometer o corpo como um todo, né? Nós temos 3 tipos. A tetraparesia, que é quando os 4 membros são afetados. Temos também a diparesia, que está relacionado a 2 membros, normalmente as pernas. E também a hemiparesia, que está relacionada a uma parte do corpo que é paralisada. Certo? Então, por quê? Mas por que ocorre a paralisia cerebral? Então, tem algumas causas para isso. Mas a literatura vai mencionar que existem pelo menos 3 causas possíveis, 3 momentos possíveis que a criança pode ter paralisia cerebral. O primeiro momento são as causas pré-natais, né? Estão ligadas à saúde da mãe, né? E quando a mãe tem diabetes, alguma doença de tireoide, pressão alta, infecções causadas por vírus como a toxoplasmose, herpes, rubéola, e também relacionada ao descolamento prematuro de placenta e tumores uterinos. Essas são as causas pré-natais. Temos também causas perinatais. A perinatal está relacionada em aquele momento ali do parto. Está relacionada então com a redução parcial do oxigênio e da concentração da hemoglobina durante o parto. Pode estar relacionado também à prematuridade, a um trabalho de parto longo, né? E também até o nó do cordão umbilical. Pode estar relacionado à causa perinatal. A Laura, a causa dela foi perinatal. Ela teve
a hipóxia, foi ausência de oxigênio ao nascer. E também temos causas pós-natais, que podem ocorrer até a criança ter 2 anos de idade. É aí que ocorre algumas causas como a meningite viral, traumas de crânio, mal convulsivo, pode ter algumas convulsões, isso gerar, e o surgimento também de tumores no sistema nervoso central. São 3 tipos de causas, então, que a gente narrou: pré-natal, perinatal e pós-natal. A partir dos 2 anos de idade, quando o cérebro da criança está formado, ele é mais maduro, ou seja, o sistema nervoso central da criança está amadurecido, impossibilita já o aparecimento da paralisia cerebral. Quais são as características comuns na pessoa que tem paralisia cerebral? As características são variadas, elas estão ligadas diretamente à extensão do dano neurológico. Se o dano for grave, normalmente as características são mais graves. Se o dano é mais leve, tende a ser mais leve também. As alterações elas podem estar relacionadas a problemas na marcha, né? A alteração do tônus muscular, como no caso da esparsidade, por conta da rigidez dos músculos, a distonia, que tem a ver com contração involuntária dos membros, e também, em casos graves, a necessidade do uso de cadeira de rodas, né? Também podemos ter alguns problemas cognitivos. As alterações cognitivas normalmente estão correlacionadas a problemas de fala, comportamento, interação social e também no raciocínio. Existe pesquisa, o Ministério da Saúde informa que nós temos, pelo menos assim, umas estatísticas interessantes. 1 em cada 4 crianças com paralisia cerebral não consegue falar. 1 em cada 4 não pode andar. 1 em cada 2 tem deficiência intelectual, 1 em cada 4 tem epilepsia. A associação direta entre problema intelectual com a questão da paralisia cerebral, ela é um mito, né? Porque existem diversos. Como é o diagnóstico da paralisia cerebral? Normalmente são exames computadorizados, né? Você pode usar uma tomografia, uma ressonância magnética e também o eletrocefalograma, o EEG. Esses são os exames laboratoriais para a identificação da paralisia cerebral, mas uma coisa que nós aprendemos durante todo esse tempo é o estado clínico e histórico familiar também. É bem utilizado, como no nosso caso a gente chegou a fazer até exames genéticos. Quais tratamentos para paralisia cerebral? Os tratamentos eles devem ser feitos por equipes multidisciplinares. E a ideia não é consertar o paciente ou a criança. A ideia é você ganhar novas habilidades e minimizar as complicações, né? Complicações relacionadas a deformidades articulares, ósseas, né? Convulsões, distúrbios respiratórios e até digestivos. Isso acaba gerando uma necessidade de você ter uma equipe multidisciplinar. E aí você tem uma necessidade de diversos profissionais da saúde, né? Como ortopedista, neurologista, no caso das crianças, neuropediatra, oftalmologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador físico, nutricionista. Todos esses profissionais eles formam uma equipe multidisciplinar e ele contribui para melhorar a qualidade de vida dessa criança, desse paciente. Então, isso tudo ele faz parte do tratamento, né, no caso da paralisia cerebral. Existem alguns mitos também que nós precisamos tratar no caso da paralisia cerebral, que está relacionado muitas das vezes a falta de convivência da sociedade e familiaridade com as pessoas com deficiência. A gente já falou isso em alguns vídeos e eu gosto sempre de trazer isso de volta. Sem conviver com as pessoas com deficiência, dificilmente a gente vai entender a realidade delas. Então, em geral, esses mitos, essas fake news, elas são alimentadas em virtude da falta de convivência, né? E um dos principais mitos que existem é a associação direta da paralisia cerebral com a deficiência intelectual, né? Normalmente, uma pode estar associada à outra, mas não é uma condição sine qua non. Não é uma regra, pois os quadros de paralisia cerebral são distintos, né? Há vários tipos de paralisia cerebral, como a gente narrou aqui no vídeo, né? E eles podem estar relacionados e estão relacionados à extensão do dano cerebral, da alteração, né, neurológica que houve nessa criança, nessa pessoa, tá certo?
Para encerrar esse vídeo, tem um pessoal que eles fazem uma escala para você compreender a paralisia cerebral e o grau de paralisia cerebral, né? Se existem diferentes paralisias, é importante a gente ter o grau. E esse grau ele é colocado no sistema de classificação da função motora grossa. O sistema é chamado método GMFCS. E os pesquisadores eles tentam propor um sistema de classificação para avaliar atividades motoras diversas de pacientes, né? No caso de crianças, né? O foco dessa escala é determinar qual nível melhor representa a habilidade atual do paciente ou da criança. Temos 5 níveis nessa escala, né? O primeiro nível é quando a criança ela pode caminhar, ela espaço externo na comunidade, né? É capaz de subir, descer escada sem assistência, né? E sem uso de corrimão, conseguem correr, saltar, mas tem alguma dificuldade relacionada a equilíbrio e coordenação. Outro nível, o nível 2, já quando as crianças caminham na maioria dos ambientes e também sobem escadas. Eles podem ter alguma dificuldade de equilíbrio em terrenos irregulares, podem precisar de assistência física em ambiente externo, um dispositivo manual de mobilidade, por exemplo, um andador, ou utilizar a locomoção sobre rodas ao percorrer longas distâncias. Pode usar. No nível 3, as crianças andam utilizando um dispositivo manual de mobilidade na maioria dos espaços internos. Aí já há necessidade do andador, na maioria do tempo. Podem subir ou descer escadas segurando em um corrimão com assistência. Utilizam cadeiras de rodas para deslocamentos de longas distâncias e podem fazer a autopropulsão de uma cadeira de rodas por curtas distâncias. Ou seja, ele consegue por si mesmo andar com a cadeira em curtas distâncias. O nível 4, as crianças já utilizam métodos de locomoção que requerem assistência física ou mobilidade motorizada na maioria dos ambientes. Em casa, as crianças andam curtas distâncias com assistência física ou utilizam mobilidade motorizada. Na escola, em espaços externos e na comunidade, as crianças são transportadas em cadeira de rodas, manual ou utilizam mobilidade motorizada. E por fim, o nível 5, que é o nível mais grave, as crianças elas são totalmente dependentes, né? Elas são transportadas em cadeiras de rodas, manual e em todos os ambientes. As crianças elas têm habilidade limitada e também têm dificuldade de manter posturas antigravitacionais da cabeça e no tronco e de controlar o movimento de braço e perna. Esses 5 níveis eles são importantes no intuito de você classificar aí o grau de paralisia cerebral e pode ser encontrado na literatura, diversos estudos têm colocado isso. A gente vai até colocar um link de um estudo aqui na descrição desse vídeo. Tá certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, é um vídeo um pouco mais explicativo, longo, que a gente tentou trabalhar a lógica da paralisia cerebral. A nossa filha, ela tem a paralisia cerebral espástica, ela teve um problema também relacionado à síndrome de West e ela tem também epilepsia. No caso da Laura, ela teve epilepsia, hoje é controlada, né, não aparente, a gente já narrou isso aqui na nossa história. E o importante nós dizermos e deixar claro que a paralisia cerebral não é uma doença, existem diferentes tipos de paralisia cerebral e nós precisamos conhecer mais para poder de fato gerar mais acessibilidade, mais informação também em torno desse tema, que é extremamente importante e relevante para nós pais, cuidadores e para a sociedade em geral. Não deixe que esse tema fique apenas em discussão em espaços específicos, mas que possam se tornar realidade para nós. Tá certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço você por estar aqui com a gente. Peço você que curta o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, para que você tenha mais informações. O YouTube, né, também indique para você quando nós colocarmos os vídeos. Nossos vídeos são publicados todas as terças e quintas-feiras. Nas terças, mais conteúdo educacional e às quintas-feiras nós falamos um pouco da história com a nossa filha. Um abraço, obrigado por estar aqui com a gente. Tchau, tchau.